Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Sejam bem-vindos a esta live do dia 15 de julho. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção, buscando a Tua face, buscando intimidade contigo, Jesus amado. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Que Ele venha trabalhar na nossa mente, que Ele venha transformar o nosso coração, fazer de cada um de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que nós pedimos e imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui estamos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, abrir a Palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. O tema para esta manhã de sábado é como nascer de novo. Que mistério existe no novo nascimento, em se tornar uma nova criatura? Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3, e vamos ler os versos 1 e o verso 2. Vamos ler juntos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Percebam que na última live nós falamos sobre o jovem rico, que era um príncipe em Israel. E agora vamos estudar sobre a experiência de Nicodemos, também um príncipe em Israel. Queridos, quão diferente foi a atitude do jovem rico e a atitude de Nicodemos. Ambos príncipes dos judeus, ambos ricos. Porém, queridos, a reação de cada um foi totalmente oposta. O jovem rico deu as costas para Jesus e continuou com as suas riquezas. Abandonou Jesus, mas permaneceu na igreja. Perdido, mas na igreja. Como a dracma perdida, perdida dentro de casa. Mas Nicodemos, um homem rico, líder e príncipe também dos judeus, ele não deu as costas para Jesus. Ele usou toda a sua riqueza para propagar, para disseminar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Atitudes diferentes, usando o poder da vontade que Deus dá para você e para mim, o poder da vontade para escolher permanecer em Jesus, para escolher ficar com Jesus e andar com Jesus. Portanto, leia comigo João capítulo 3, verso 1 e 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Pelo que Nicodemos falou, ele já estava observando a vida de Jesus, acompanhando os movimentos de Jesus de uma cidade a outra cidade, as pregações, os milagres. Por isso ele disse: ninguém pode fazer o que o Senhor Jesus faz se Deus não for com ele. Queridos, Jesus olhou para Nicodemos, assim como olhou para o jovem rico, olhou nos olhos de Nicodemos e amou Nicodemos, assim como amou o jovem rico. Mas Jesus viu em Nicodemos um indagador da verdade, alguém que queria conhecer a verdade, como se ele estivesse lendo a alma, como se ele estivesse lendo os pensamentos. Na sua infinita sabedoria, Jesus viu diante de si um inquiridor da verdade.
E agora, em João capítulo 3, verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esta verdade proferida por Jesus, você precisa nascer de novo, é uma verdade proferida para você e para mim. É uma verdade proferida para todos os pecadores nesta terra. Precisamos nascer de novo. Queridos, Nicodemos era um fariseu estrito. Nicodemos orgulhava-se das suas boas obras. Nicodemos era largamente estimado pela sua beneficência, pela sua caridade, pela sua liberalidade na manutenção dos serviços do templo. Nicodemos se sentia muito seguro do favor de Deus. Ficou assustado quando Jesus disse: você precisa nascer de novo. Em virtude do seu nascimento como israelita, considerava-se seguro de um lugar no reino de Deus. E agora chocou Nicodemos as palavras de Jesus. Se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Ele achava que não precisava de nenhuma mudança. Afinal de contas, ele era um bom marido, ele era um fiel fariseu, praticante de todas as regras, de todas as cerimônias. Meus queridos, daí a surpresa de Nicodemos diante das palavras de Jesus Cristo. Inicialmente, Nicodemos ficou irritado por sua íntima aplicação a si próprio. Como ousa este mestre, este rabi, Jesus, falar que eu preciso nascer de novo? E agora o verso 4. João capítulo 3, verso 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito. Água é o batismo. Do Espírito significa ser gerado pelo Espírito Santo. Jesus está falando aqui de um mistério. O mistério da salvação. O mistério do novo nascimento. Quem nasce da carne é carne. Quando nascemos da nossa mãe, nós somos carne. Natureza carnal, inimiga de Deus. Para entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer espiritualmente. Para nascer espiritualmente, nós temos que ser gerados pelo Espírito Santo. Lembre-se que Jesus já nasceu do ventre materno gerado pelo Espírito Santo, porque ele não teve um pai humano. José não foi quem gerou Jesus no ventre de Maria, foi o Espírito Santo. Portanto, Jesus já nasceu do ventre materno gerado pelo Espírito Santo. Mas você e eu não, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós nascemos de um pai e de uma mãe pecadores. Nós não nascemos do ventre materno gerados pelo Espírito Santo. Nós nascemos da carne. E a carne não pode herdar o reino de Deus. Nós precisamos nascer espiritualmente. Em algum momento da sua vida, você tem que ser gerado pelo Espírito Santo. A natureza santa de Jesus, aquela natureza santa precisa ser gerada em você e em mim, para que nos tornemos filhos e filhas de Deus. Por isso, Jesus disse para Nicodemos, aqui em João capítulo 3, verso 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água, ou seja, o batismo, e do Espírito, ou seja, ser gerado pelo Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. A natureza carnal, que nós nascemos do ventre materno, é inimiga de Deus. É má.
Mas precisamos da natureza espiritual. Lembram-se vocês que Adão e Eva foram criados com uma natureza espiritual. Eles eram vestidos de glória, porém quando eles pecaram, sumiram aquelas vestimentas de glória. Morreu a natureza espiritual de Adão e Eva quando Adão comeu do fruto proibido. Essa é a natureza santa espiritual que Adão e Eva perderam quando pecaram. Jesus Cristo, ao nascer gerado pelo Espírito Santo do ventre de Maria, ele já nasceu com esta natureza santa espiritual. E é essa natureza que Deus quer dar para você, através do novo nascimento. Por isso Jesus está dizendo que você e eu precisamos nascer da água. E você pode dizer, pastor, eu já nasci da água, eu já fui batizado. Sim, mas você também nasceu do Espírito? Porque muitos só tomam um banho. Na realidade, não se tornam novas criaturas. Na realidade, nem morreram para o pecado e nem nasceram como novas criaturas. O batismo para eles, muitas vezes, foi simplesmente um banho. Precisamos nascer do Espírito. Você e eu precisamos nascer do Espírito. Quando? Todos os dias. Todos os dias eu tenho que morrer para o pecado e nascer para Jesus Cristo. Morrer para o pecado e nascer para Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo. Esta é uma experiência diária. E aqui lemos agora o verso 7, capítulo 3 e o verso 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Queridos, Nicodemos não entendia o plano da salvação. Nicodemos não entendia o novo nascimento. A obra do Espírito Santo é gerar filhos e filhas de Deus. Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus não tem primos, Deus só tem filhos e filhas. Por isso, nós precisamos ser gerados como filhos de Deus. Jesus nasceu sendo gerado filho de Deus. E essa experiência tem que acontecer na sua vida. Para sermos filhos e filhas de Deus, nós precisamos de conhecer mais sobre o novo nascimento. Na nossa natureza humana, estamos procurando obedecer a Deus exatamente como Nicodemos, mas é impossível em nossa natureza humana pecaminosa obedecermos a Deus. Podemos obedecer, sim, à letra da lei. O jovem rico obedecia à letra da lei, mas ele não era nascido de novo. Por natureza, meus queridos irmãos, por natureza, o coração é mau. Há muitos que não concordam com isso. Muitos acreditam que quando nascemos, existe o bem e o mal dentro de nós. Mas, queridos, quando nós nascemos, não existe o bem e o mal dentro de nós. Só existe o mal. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7,18, eu sei que na minha carne não habita bem algum. Você não nasce com o bem e o mal dentro de você. Você nasce com uma natureza pecaminosa, só natureza pecaminosa, semelhante à de Satanás, inimiga de Deus. Não sujeita à vontade e à lei de Deus. Por natureza, o coração é mau, só mau. E quem do mundo tirará o puro? Ninguém. Jó capítulo 14, verso 4. Invenção humana alguma pode encontrar o remédio para a alma pecadora. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, verso 7. Do coração humano
procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Mateus 15, verso 19. De nós, do nosso coração, da nossa natureza carnal, só nasce o pecado, coisas ruins. E você não tem o bem dentro de você. Para que você tenha o bem dentro de você, você precisa de Jesus. Ele é o bem personificado. É o Espírito Santo que implanta Jesus em você. Como? Pelo novo nascimento. Você e eu precisamos passar pelo novo nascimento para sermos filhos e filhas de Deus. Não podemos ser parentes de Deus. É impossível. Temos que ser filhos e filhas gerados pelo Espírito Santo. É isso que João capítulo 1 fala. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam quem? A Jesus. Mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando você abraça Jesus como Salvador, você é gerado pelo Espírito Santo. E você se torna filho e filha de Deus. A fonte do coração humano, natural, tem que ser purificada para que a corrente do amor, da bondade, da santidade viva em você, corra pelas suas veias. Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias forças e observar a lei de Deus está tentando o impossível. Não existe segurança para uma pessoa que tenha religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã, meus queridos irmãos, não é uma modificação e também não é um melhoramento da antiga vida. A vida cristã é um novo nascimento, é uma transformação da natureza, morrendo a natureza pecaminosa e nascendo a natureza santa e espiritual de Jesus em você. Tem lugar a morte do eu, a morte do pecado, e uma vida toda nova surge. Essa mudança pode ser efetuada mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Meu querido irmão, assim como você precisa de Jesus como Salvador, assim você também precisa do Espírito Santo como transformador, como aquele agente invisível de Deus que implanta em você uma natureza santa, a mente de Jesus. Nós precisamos entender a necessidade da morte para o eu, a morte para o pecado e a necessidade da obra do Espírito Santo para regenerar o nosso coração, que é mau por natureza. O novo nascimento é uma experiência rara neste mundo. Esta é a razão por que existem tantas brigas dentro da igreja, contendas, brigas dentro dos lares, porque não existe novo nascimento, é coisa rara. Batismo não é coisa rara. Batismo, as pessoas estão se batizando todos os dias aí, e há pessoas que se batizam uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Meus queridos, a questão não é o batismo, não é só o nascer da água. Nós temos que nascer do Espírito Santo. Quem nasce do Espírito é espiritual. Quem nasce da carne é carnal. Nós temos que ser espirituais. Por isso precisamos nascer do Espírito. Muitíssimos que pretendem ter o nome de Cristo não estão santificados. São ímpios. Batizados, mas ímpios. Membros da igreja, mas ímpios, profanos. Foram batizados, mas foram simplesmente sepultados vivos. Não morreram para o eu, não morreram para os seus pecados e, portanto, não renasceram para uma vida nova com Jesus Cristo. Que triste, mas isto acontece. Comumente acontece. Existem muitos problemas nas igrejas e dentro dos lares,
porque as pessoas não sabem como morrer para si mesmas e nascer de novo. Não sabem como deixar o amor de Deus controlar a vida delas, ou a vida deles. Pense num momento. Você foi ensinado antes do seu batismo a deixar os pecados do mundo? Obviamente, sim. Todos, quando estão sendo preparados para o batismo, são ensinados a deixar de beber, de fumar, de adulterar, guardar o sábado, não roubar. Tudo isso está certo. Mas, queridos, por acaso, na instrução para o batismo, eles disseram para você que você precisava morrer para o eu? Morrer para si mesmo? Abandonar o direito a todos os pecados do coração? Quais são os pecados do coração que nós precisamos abandonar? O ódio, a raiva, a amargura, a mágoa, o ressentimento, a impaciência, a irritação, o nervosismo, ciúme, egoísmo. Estes são os pecados naturais do coração humano. E quando as pessoas se preparam para o batismo, elas pensam em deixar de roubar, de matar, de adulterar, de beber, de fumar. Mas, queridos, nós precisamos abandonar os pecados naturais do nosso coração pecaminoso. Eles não entendem como entregar o coração a Jesus Cristo. Também não foram ensinadas como fazer isto, para que não cometessem mais esses pecados, não só os pecados exteriores, mas os pecados da mente. Nós costumamos dar desculpas para os defeitos do nosso caráter. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, esse é o meu temperamento. Ora, meu querido irmão, os traços negativos do seu temperamento, esses defeitos de caráter que aparecem no seu temperamento, precisam ser vencidos. Você não pode ficar se justificando, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sou como o meu pai, eu sou como a minha mãe. Queridos, os defeitos de caráter precisam ser vencidos. Os ressentimentos precisam ser abandonados. A impaciência e a irritação precisam ser deixados de lado. Nós precisamos nos tornar mansos como Jesus, pacientes como Jesus. Ele está oferecendo para você todos os traços de caráter dele. Ele quer nos dar. E o Espírito Santo vai nos comunicar esses traços de caráter de Jesus, se nós buscarmos, se nós pedirmos. Quando nós entregamos nosso coração a Deus, Ele pode nos purificar de todos os pecados externos, que são os que mais assustam, mas também dos pecados internos, da mente, que não assustam. As pessoas aprendem a conviver com esses pecados do coração, pecados da mente, se tornam pecados familiares, vivem conosco, mas precisam ser abandonados, porque são os piores. É o orgulho, é a inveja, é o ressentimento. O sangue de Jesus, diz em 1 João capítulo 1, verso 7. 1 João 1, 7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando fala de todo o pecado, inclui os pecados externos, visíveis, e os pecados internos, da mente. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo diz isto em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. Você está em Cristo? Você é uma nova criatura? Ou você tem o mesmo temperamento de antes de conhecer a Jesus? Há pessoas que dizem que temperamento não muda. Meu querido irmão, quando Jesus dá a mente dele para você,
com a mente de Jesus implantada em você, vem todo o pacote. Vem o caráter de Jesus, o temperamento de Jesus, a sabedoria de Jesus, a compreensão da profecia de Jesus. Com Jesus Cristo vem tudo de bom, tudo de maravilhoso. Meu querido irmão, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Os maus hábitos, os maus costumes, os ressentimentos e as mágoas, tudo que diz respeito à natureza pecaminosa, tudo é deixado para trás. Tudo se faz novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 e 18. Aquilo que era objetável no caráter é expurgado da alma por amor a Jesus. Todo o egoísmo é expulso, toda inveja é expulsa, toda maledicência é desarraigada e efetua-se uma transformação radical no coração. É um novo coração. Não é uma reforma do coração. Não é uma melhoria da antiga vida. Não, é uma nova vida. É um novo nascimento. É uma nova criatura. Muitos dos que professam seguir a Jesus não têm uma religião genuína. Não revelam nas suas vidas o fruto da verdadeira conversão. São controlados pelos mesmos hábitos, pelo mesmo espírito de crítica, pelo mesmo espírito de egoísmo que os controlava antes de aceitarem a Jesus. Continuam sendo os mesmos. Ninguém pode entrar na cidade de Deus se não tiver um conhecimento da genuína conversão. Na verdadeira conversão, a alma nasce de novo. Um novo espírito toma posse do templo da alma. Começa uma nova vida. Cristo é revelado no caráter. Jesus é revelado no caráter. As pessoas veem Jesus em você. O jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de se vestir, o jeito de tratar as pessoas. As pessoas veem Jesus Cristo refletido em você. Romanos capítulo 8, verso 3 e 4. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8 e os versos 3 e 4. Aqui, você e eu podemos ler. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. O que era impossível à lei? Salvar o pecador. É impossível a lei salvar o pecador, porque a lei foi transgredida e a lei não pode salvar o transgressor. Por isso, precisou Deus enviar seu Filho Jesus para salvar aqueles que transgrediram a lei, salvar os pecadores. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, tinha sido transgredida, Deus enviou o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, nasceu com uma natureza fisicamente pecaminosa. Jesus nasceu com uma natureza fisicamente pecaminosa, com 4.000 anos de degeneração feita pelo pecado. Jesus Cristo assumiu uma natureza física degenerada pelo pecado. Mas lembre-se, moralmente, espiritualmente, Jesus nasceu santo, gerado pelo Espírito Santo. E esta foi a solução de Deus para salvar você. Por isso, Romanos 8, verso 13 está dizendo aquilo que era impossível à lei. A lei não pode salvar ninguém. Deus resolveu o problema. Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Jesus se tornou pecado na cruz do Calvário. Jesus não se tornou pecado antes da cruz do Calvário. Foi no Calvário, foi na cruz, quando Jesus Cristo foi levantado, representando aquela serpente no deserto. A serpente levantada no deserto, todos que olhavam para ela eram curados, eram salvos. Assim, quando Jesus foi levantado e foi pregado na cruz, ele se tornou pecado na cruz. Por quê? Morreu pelos nossos pecados. Ele incorporou os nossos pecados. E quando ele incorporou os nossos pecados, morrendo pelos nossos pecados, ele esmagou a cabeça do pai do pecado, que é Satanás. Meu querido irmão, Deus resolveu o problema do pecado, enviando Jesus Cristo, que morreu por você, morreu por mim. Verso 4,
Romanos 8:4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus morreu por você e por mim, para que nós não andemos segundo a carne, não andemos de acordo com as vontades da nossa natureza carnal. Nós temos uma natureza espiritual gerada pelo Espírito Santo, e nós precisamos seguir a orientação do Espírito Santo. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu querido irmão, embora a lei seja santa, os judeus não podiam atingir a justiça por seus próprios esforços por guardar a lei. Os discípulos de Jesus precisam alcançar a justiça de um caráter diferente daquele dos fariseus, se querem entrar no reino do céu. Em Jesus Cristo, Deus oferece a perfeita justiça da lei. Se abrissem plenamente o coração para receber a Jesus, então a própria vida de Deus, o seu amor, habitaria neles, transformando-os à sua própria semelhança. E assim, mediante um dom gratuito de Deus, haviam de possuir a justiça exigida pela lei. A justiça exigida pela lei está em Jesus, a perfeita justiça. Ele nos comunica, nos transfere. Jesus se pôs a mostrar aos seus ouvintes o que significa observar os mandamentos de Deus. Uma reprodução neles próprios do caráter de Cristo. O que significa observar os mandamentos de Deus? É uma reprodução em nós mesmos do caráter de Jesus. Isto está no livro Maior Discurso de Cristo, página 55. Queridos, Nicodemos examinou as Escrituras depois daquele encontro noturno com Jesus Cristo. Depois daquela entrevista noturna com Jesus, Nicodemos nunca mais leu as Escrituras da mesma forma. Ele examinou as Escrituras de maneira nova, não para a discussão de uma teoria, mas a fim de receber a vida eterna. Nicodemos começou a ver o reino de Deus e a submeter-se à direção do Espírito Santo. Pode ser que tenhamos nos orgulhado, tal como Nicodemos, achando que vivemos de maneira justa, que o nosso caráter moral é correto, e assim pensamos que não precisamos humilhar o nosso coração diante de Deus como um pecador comum. Mas, quando a luz de Cristo brilha em nosso coração, passamos a discernir nossos motivos egoístas, nossas inimizades contra Deus, que tem manchado cada ato da nossa vida. Então, reconheceremos que nossa justiça é, na verdade, igual a trapos imundos e que somente o sangue de Jesus pode nos limpar da impureza do pecado e renovar nosso coração à semelhança de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a grande preocupação sua e minha precisa ser: será que o meu coração está renovado? Será que eu nasci de novo? Será que quando eu nasci da água, eu também nasci do Espírito, tornando-me nova criatura? Porque Jesus disse: aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Meu querido irmão, o vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Ouve-se o vento por entre os ramos das árvores, fazendo sussurrar as folhas e as flores. É todavia invisível, e homem algum sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá quanto à operação do Espírito Santo em você. Como os movimentos do vento não pode ser explicado, talvez uma pessoa não seja capaz também de dizer o tempo ou o lugar exatos da sua conversão. Talvez alguém que já nasceu na igreja não consiga delinear todas as circunstâncias no processo da sua conversão. Isso, porém, não prova não estar ela convertida. Mediante o agente
O Espírito Santo, agente invisível de Deus, assim como o vento, ele está continuamente operando no seu coração. As impressões feitas pelo Espírito Santo acontecem quando meditamos em Jesus. As impressões do Espírito Santo ocorrem quando nós lemos as Escrituras Sagradas ou quando nós ouvimos um sermão. De repente, ao chegar o Espírito Santo com mais direto apelo, a alma se entrega alegremente a Jesus. Isto é chamado de conversão, mas a conversão é um processo longo. Há tempo o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. Se bem que o vento seja invisível, os seus efeitos são vistos e são sentidos. Assim, a obra do Espírito Santo na sua alma revelar-se-á em cada ato que você experimentou o poder de Jesus Cristo. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida, muda seus hábitos, seus costumes, seus pensamentos, dá poder para você vencer, dá vitória para você sobre os pecados externos e sobre os pecados internos, os pecados da mente. Quando o Espírito de Deus toma posse da sua vida, você nasce do Espírito e os pensamentos pecaminosos são afastados, são renunciadas as más ações, o amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo. Ninguém vê a luz que desce das cortes celestiais. Mas as bênçãos de Deus vêm quando pela fé a alma se entrega a Jesus. Então, aquele poder, o Espírito Santo, que olho algum pode discernir, cria em você um novo ser, a imagem de Deus. Aleluia! Aleluia! É assim que Deus faz, gerando em você uma nova criatura. É impossível à mente finita compreender a obra da redenção, o novo nascimento. Mas é isso que acontece. Você tem que crer nisso. Gerado pelo Espírito Santo, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Esse é um mistério que excede ao conhecimento humano. Todavia, aquele que passa da morte para a vida percebe que é uma divina realidade. Meus queridos, como Nicodemos, devemos estar prontos para entrar na vida eterna pela mesma maneira que o maior dos pecadores. Além de Cristo, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Mediante a fé, recebemos a graça de Deus. Mas a fé não é o nosso Salvador. O Salvador é Jesus. É pela fé que você chega até Jesus. A fé é a mão que se apega a Cristo e se apodera dos seus méritos, o remédio contra o pecado. Quando nós abraçamos a Jesus como Salvador e somos gerados como criaturas novas, os pensamentos e desejos do nosso coração são postos em submissão à vontade de Jesus. Então a lei de Deus é escrita no nosso coração. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, verso 8. Na entrevista com Nicodemos, Jesus desdobrou o plano da salvação e a sua missão no mundo. À luz daquela secreta entrevista com Jesus Cristo, iluminou a cruz do Calvário. E Nicodemos, quando Jesus Cristo morreu na cruz, viu Jesus Cristo como Redentor do mundo. Depois da ascensão de Jesus ao céu, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira
na pregação do Evangelho, empregou o seu dinheiro, empregou a sua fortuna na manutenção da igreja infante para disseminar o Evangelho. Nicodemos se tornou pobre em bens deste mundo. Todavia, não vacilou na fé que tivera seu início naquela conferência noturna com Jesus. Foi Nicodemos que contou a história dele para João. E João, então, escreveu em João capítulo 3 a história de Nicodemos. Foi Nicodemos que contou para João, narrou todos os detalhes daquela entrevista noturna com Jesus Cristo. E esta verdade preciosa que Jesus Cristo revelou para Nicodemos naquela noite, chegou até você, dizendo que você e eu precisamos ser novas criaturas, nascer de novo, gerados pelo Espírito Santo. Batismo nas águas? Sim, mas não só batismo nas águas. Nós precisamos nascer do Espírito. Jesus Cristo quer gerar em você uma vida que é dele, comunicar a vida dele para você, dar para você a mente dele, o caráter dele, o temperamento dele. Tudo que é dele é transferido para você através do Espírito Santo. Que em Jesus Cristo, meu querido irmão, você e eu sejamos gerados todos os dias e batizados pelo Espírito Santo. Que Deus te dê a bênção do Espírito Santo. Que Jesus Cristo dê para você, meu querido irmão, a paz que só Ele pode dar. Deixe-me orar com você. Meu Pai querido, meu querido Jesus, obrigado pela revelação do plano da salvação. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nascermos de novo, sendo gerados pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo não só nos gere como filhos e filhas, mas que o Espírito Santo continue diariamente nos comunicando a mente de Jesus, todos os traços de caráter de Jesus. Batiza-nos com o Espírito Santo, Pai amado, pois nós suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com a paz de Jesus.